Oi! Hoje eu vim falar sobre como aplicar o visagismo para a escolha de acessórios de acordo com o seu estilo. Eu sou a Nelma Faleiro, visagista e terapeuta capilar. Aqui no meu canal eu sempre falo, de embelezamento, de como ter saúde, de como se cuidar, se sentir melhor através do visagismo e da terapia capilar. E hoje eu trouxe um vídeo bastante interessante, porque quando a gente fala de visagismo, muitas vezes vocês pensam, Falo vocês no geral, mas pensar, eu posso utilizar o visagismo só para corte de cabelo, só para face, só para o cabelo, e não. O visagismo ele pode ser aplicado tanto na questão do cabelo, quanto para você adequar a maquiagem, quanto para você também adequar as suas roupas e acessórios, toda a parte de vestimenta ou toda a parte de comunicação visual, se ficar mais claro aí. Então, tudo que tem a ver com a sua imagem para o externo, então para quem vai te olhar, ou mesmo para você que vai se olhar e vai se autoavaliar, o visagismo ele pode ser aplicado. E dentro aí do visagismo, que nós utilizamos aí o princípio da arte, o princípio da comunicação visual, nós utilizamos de linhas, de proporção, de formatos. O visagismo ele é importante para você fazer a escolha do acessório, a partir de todos esses quesitos e elementos que nós utilizamos. E para escolher os acessórios, ele é muito válido, porque você não corre o risco de ousar demais sem querer, ou também ficar apagada demais. É importante pensar que tudo que é aplicado dentro do visagismo tem que ser de acordo com o seu desejo. Então eu não posso fazer a criação de uma imagem super discretinha, com tudo muito apagado, se esse não é o seu desejo. Também eu não posso fazer uma adequação da imagem aonde eu deixo essa mulher, ou esse homem, enfim, extremamente extravagante, com acessórios grandes e tudo mais, se não é o seu desejo, porque você, na verdade, vai acabar não carregando aquela imagem, não vai segurar essa imagem muito extravagante. Então, o que acontece? Como que eu vou escolher um acessório dentro do visagismo? Para o visagismo, as linhas são muito importantes. E quando se fala de acessórios, vou pensar aí no primeiro momento, acessórios próximos da face, para ficar mais claro e mais visual. Então, para o visagismo, nós utilizamos as linhas faciais. Não vou nem falar nesse primeiro momento em formato de rosto, mas a gente pode pensar em linhas faciais. Então, olhando para o rosto, quais são as linhas que mais sobressaem? A partir daí, eu sabendo que eu tenho uma linha muito curva, por exemplo, tá? Não, vamos pensar num rosto levemente arredondado, onde você encontra aí linhas muito curvas. Quando eu tenho linhas muito curvas, eu posso realçar, então eu posso trazer mais linhas curvas através do acessório, ou eu posso harmonizar, disfarçar essas linhas curvas. Então, se eu quero disfarçar essas linhas curvas, que eu tenho no rosto, eu posso trazer acessórios mais retos, acessórios com linhas verticais. Então, você vai fazer essa composição de acordo com a imagem que você quer criar. Outro ponto importante é considerar as proporções corporais, Então, se eu tenho, vamos pensar ainda só nessa área, se eu tenho um rosto curto, se eu tenho um pescoço curto e eu quero diminuir mais ainda esse pescoço, ou evidenciar que esse pescoço seria curtinho, eu vou utilizar
um colar curto. Agora não, se eu tenho o pescoço curto e eu quero disfarçar, eu quero harmonizar essa característica, eu vou fazer aí um uso de um colar longo ou em V. E lembrando que o pescoço curto ele tem uma linha reta, vertical, achatada. Quando eu trago o colar longo em V, eu tenho duas linhas diagonais. Automaticamente eu estou trazendo o equilíbrio, né? Que eu estou fazendo a junção de duas linhas na comunicação visual. Além disso também, a gente precisa pensar em acessórios que expressam a personalidade de quem está utilizando. Então não adianta eu querer colocar um acessório pequenininho, um acessório minimalista, sendo que não é o estilo de quem vai utilizar. A personalidade deve ser refletida em todo o estilo, né? Em toda essa composição visual, e isso inclui nos acessórios. Eu preciso pensar também na questão de harmonização das cores. Se fala muito no conceito de que quando eu tenho cores quentes, eu vou utilizar só cores quentes. E quando eu tenho cores frias, né? Por exemplo, se eu tenho uma pele de tonalidade fria, eu vou utilizar só cores frias. Eu não gosto de pensar só no quente ou frio, é um apelo de mercado, é um apelo válido, eu já falei disso num outro vídeo, é um apelo válido sim, essa nomenclatura de quente, frio e tudo mais. Porém, quando a gente fala de harmonização de cores, eu preciso pensar em toda a paleta que esta pessoa possui na pele dela e fazer essa composição com o acessório. Inclusive, quando a gente fala, né, usa essa nomenclatura de quente com quente, frio com frio, eu não tenho contraste. E o contraste de tonalidades, muitas vezes, ele é necessário, ele faz muita diferença, enriquece o look, né, deixa aquele contraste suave e bonito. Outro ponto importante no visagismo é a questão de não sobrecarregar o visual. Não falo na questão de não sobrecarregar como o visual tem que ser contido, os acessórios precisam ser contidos, não é isso. Mas eu sempre vou pensar no visagismo, seja um visagismo para realçar características ou um visagismo para disfarçar características, eu sempre vou pensar numa imagem final de harmonização. Então é importante sempre harmonizar no final de tudo, né? No final aí da composição da imagem, eu preciso ter uma harmonização. As proporções corporais, como a silhueta, entram para fazer a escolha do acessório e também a altura. Então, por exemplo, se a pessoa é baixinha, ela vai ter uma composição com determinados acessórios, e se a pessoa é alta, ela também vai ter outra composição aí. Eu não posso utilizar a mesma composição para uma pessoa baixinha e nem para uma pessoa alta, né? Fazer a mesma coisa. Lembrando que a gente não coloca numa caixinha. Então, a pessoa de estatura baixa só pode utilizar esse tipo de acessório. E a pessoa de estatura alta só pode utilizar esse tipo de acessório. Não é assim que funciona. A gente não coloca dentro do visagismo as características numa caixinha. Isso não existe. Vai de acordo com o que você quer expressar. Se essa pessoa de estatura baixa, por exemplo, quiser evidenciar a estatura baixa dela, porque tem pessoas que gostam de ser baixinhas, tá? Então aí eu vou fazer uma composição. E se essa cliente, essa pessoa de estatura alta, ela quer evidenciar a estatura dela, então aí eu vou trabalhar outra composição. E dentro de tudo isso, a gente também precisa levar em consideração a tonalidade da pele, porque a tonalidade da pele, a tonalidade do cabelo também vai fazer uma composição com o acessório. Eles precisam
eles precisam se conversar entre si. Então, para o visagismo, quando você vai fazer uma composição com os acessórios, você precisa pensar em todas essas etapas para escolher um acessório. Coloca aqui para mim se você já fez uma consultoria visagista completinha, onde houve a composição de acessório, o que você achou, o que você concordou ou não, e se você não fez, coloca aqui para mim se você tem vontade de fazer. Um beijo e até o próximo vídeo.